Abra sua Bíblia no livro de Salmos, livro de Salmos, número 133, Salmo 133. Amém? Todos acharam? Salmo de número 133 diz assim a palavra de Deus: o cântico dos degraus de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a alma de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor, estamos diante de Deus da Tua palavra, e sabemos, ó Pai, que essa palavra ela é tão tremenda e forte. Segundo a Tua palavra, Deus meu, ela se renova a cada manhã. Que o Senhor, Deus meu, possa trazer para nós uma revelação profunda, Deus, daquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Só peço a Ti, Jesus Cristo, que nada possa nos roubar desse lugar. Nada, Senhor. Não deixe, Pai querido, que venhamos a nos dispersar, Senhor, mas que possamos estar atentos à Tua voz, à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a ministrar para nós. Assim, ó Deus, eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para que assim, ó Deus meu, eu seja um porta-voz aqui nesta noite. Usa-me, Senhor, sabendo, ó Deus, da responsabilidade que há, ó Deus, quando nós estamos, ó Deus, manuseando e transmitindo a Tua palavra. Eu peço que o Senhor me dê a Tua graça e a Tua unção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amados? Um salmo muito conhecido, acho que talvez, não sei, de repente, se tiver alguém aqui que não é cristão ainda, talvez até as pessoas que ainda não têm o hábito de frequentar uma igreja evangélica, eu tenho quase certeza que essas pessoas já ouviram e ou até já viram escrituras ou gravuras a respeito do Salmo 133. Muito conhecido, e nós vamos aqui escolher um pouco do que o Senhor tem para nós através desse salmo conhecidíssimo. Para iniciar aqui, nós tivemos aqui na semana passada, o Senhor ministrou com a Sua palavra para nós aqui na semana passada e falou sobre a igreja que vence. Amém? Quem estava aqui na semana passada, levanta a mão. Você pode aí saborear da palavra de Deus, o alimento sagrado aí, no que diz respeito à igreja que vence. E quando a palavra de Deus foi ministrada aqui na semana passada, nós observamos naquela ocasião que a igreja, vou só resumir aqui para que a gente possa entrar no ponto específico desse salmo. A igreja, querido, nós ouvimos e aprendemos aqui que ela não está ligada, ou ela não tem o significado, por exemplo, de alvenaria, ela não é paredes ou um local geográfico, ela não é uma organização. Nós aprendemos isso aqui na semana passada, né? Então, precisamos concretizar esse pensamento no nosso coração e entender que a igreja jamais será coisa. Não. E podemos aqui aprender a palavra de Deus que igreja, queridos, resumidamente falando, sou eu e você. Amém? Então eu posso dizer que igreja são vidas, não são coisas. Sim ou não? Amém? Se a igreja sou eu e você, significa que a igreja, a sua essência, são vidas. E nós aprendemos também que a igreja ela pode ser identificada do ponto de vista individual, apenas eu sozinho, ou do ponto de vista coletivo, quando se reúne, como nós estamos aqui hoje. Não é verdade? E quando nós nos reunimos como igreja, num
num tempo como esse, nós nos reunimos para um propósito comum. E aqui hoje nós nos reunimos primeiro para adorar o Senhor, para crescermos no entendimento da palavra de Deus, para em comunhão podermos atrair a presença de Deus. Amém? Como igreja, do ponto de vista coletivo, nós nos reunimos e nos tornamos uma igreja em unidade. Eu quero falar hoje, queridos, sobre a unidade da igreja. Isso fica muito visível, e quando eu falo de igreja, eu vou me referir à igreja do ponto de vista coletivo, amém? Porque nós vamos entender que há determinadas situações que somente a unidade da igreja, quando a igreja está unida, ela consegue vivenciar. Nós vamos falar então sobre a unidade da igreja quando ela se reúne, como nós estamos aqui hoje, do ponto de vista coletivo, que tem um propósito em comum, ou que busca propósitos em comum. Dentre esses propósitos que a igreja, do ponto de vista coletivo, ela busca, nós temos a adoração, nós temos o crescimento na palavra de Deus, nós temos a evangelização, amém? Pregar o evangelho, falar de Cristo Jesus, e nós vamos avançar. O Salmo 133, de início, querido, nós precisamos aqui entender qual foi o contexto, qual era o contexto que esse salmo foi escrito. O autor desse salmo, nós sabemos que é Davi, o rei Davi. Foi o autor, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Salmo 133. Mas em que ocasião, em que situação Davi escreve o Salmo 133? Alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, eles falam que Davi escreveu esse salmo exatamente no dia em que foi ordenado efetivamente a rei, em que ele foi ungido a rei na cidade de Hebrom. E isso está descrito lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Possivelmente foi aquele momento que inspirou Davi a escrever esse salmo. Por quê? Segundo a Bíblia, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, de 1 a 3, diz a Bíblia que naquele dia Davi estava para ser ungido a rei, estava para ser empossado no cargo do seu reino ali, como rei, e várias tribos, todas as tribos, diz a Bíblia, todas as tribos de Israel estavam se dirigindo para Hebrom, para ali poder prestigiar aquele momento. E diz a Bíblia, querido, que aquela cidade de Hebrom era uma cidade que ficava ao sul de Jerusalém, e foi exatamente naquela cidade em que Davi ele tomou posse como rei. E o interessante é que, segundo os estudos geográficos, a cidade de Hebrom ela tinha uma localização privilegiada, e muito mais privilegiada era o local onde estava para acontecer aquela cerimônia de coroação de Davi. Então eu posso entender o seguinte: Hebrom ali ela tinha uma visão global, uns 360 ângulos, vamos dizer assim, norte, sul, leste, oeste, tinha uma visão global de todos aqueles que estavam se aproximando. E eu acredito que Davi ele estava de repente ali no palácio onde ele seria coroado, e ele estava vendo e percebeu que vinha até a sua direção ali uma grande multidão. Era tribo de todas as nações, segundo a Bíblia. E ele tinha aquela visão privilegiada. E eu acredito que quando Davi ele olha para aquele povo, aquela quantidade de pessoas vindo de lugares ungidos, se aproximando para prestigiar a sua coroação, ele fica estagnado, ele fica maravilhado. Seu coração parece quente de alegria, e ele fica assim, atônito. Nossa, caramba, quanta gente, quantas pessoas, quantas vidas estão vindo para poder prestigiar
explosivo, e foi naquele exato momento em que o Espírito Santo começa a transmitir a Davi a unção para confeccionar, para escrever esse salmo. Ele ficou tão maravilhado, porque ele via não apenas a quantidade de pessoas, mas ele olhava aos semblantes daquelas pessoas, ele via alegria, ele via prazer. Aquelas pessoas se reuniram ali para prestigiar sua coroação e estavam ali com prazer. Saíram naquela época, querido, não tinha ônibus, carro, avião, mas tinha um jumentinho, né? Ou um animal que eles pudessem se locomover de lugares distantes. Então ele tinha uma determinada dificuldade. Outra coisa, o local era um local alto, mas Davi viu a alegria, o semblante alegre na face, no rosto das pessoas, e aquilo ali deixou ele maravilhado. Quantas pessoas vindo com uma satisfação tremenda. E aí ele olha para aquelas pessoas e ele diz: oh, quão bom e quão suave é, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Olha só, que lindo, que maravilhoso. Trazendo para nós esse texto, esse primeiro versículo, querido, nos traz uma lição maravilhosa. E falando de unidade da igreja, querido, a unidade da igreja, ela precisa trazer para nós momento de prazer, precisa ser para nós prazeroso. A unidade da igreja, querido, precisa trazer para nós satisfação em Cristo Jesus. Então, amados, o momento em que você se reúne como igreja é um momento que precisa trazer satisfação para você, precisa trazer alegria no seu coração. Estão alegres aqui hoje, amém? Amém. Eu vejo alguns semblantes muito tristes, outros alegres, assim, que maravilha. Olha, essa é uma das características da unidade da igreja. Traz satisfação, traz prazer. Logo, querido, tudo aquilo, amado, que contribui para a divisão da igreja ou para a quebra dessa unidade, tem o poder de trazer insatisfação, descontentamento, amargura, tristeza, pesares, infelicidade, aflições. Se a unidade da igreja, do ponto de vista espiritual, nos dá prazer e satisfação, a sua divisão, ela proporciona automaticamente insatisfação, desgostos, amarguras, tristezas e até aflição. E divisão, querido, o significado de divisão é visão repartida, dividida. Você pode até observar isso quando você percebe, quando você olha, ou se você, não sei se você já tiver a experiência de ter contato com algumas igrejas que acabaram se dividindo, acabaram se repartindo, vocês vão perceber que esses sentimentos aqui acabam tomando conta da igreja. Eu, na cidade onde estava trabalhando, longe daqui, eu pude presenciar a divisão de uma igreja muito tradicional ali naquela cidade. E o que se percebia, querida, era uma tremenda insatisfação nas pessoas. Quando elas falavam de determinada igreja, X ou Y, porque a igreja dividiu por problemas ideológicos, e as pessoas nessas igrejas que foram formadas iam ali uma tremenda insatisfação no coração. Isso porque eu convivi com algumas pessoas e elas me contavam sobre isso. É ruim demais, é horrível. Conviver com a divisão, com visão de repartida, querido, é uma coisa terrível. A unidade da igreja traz unidade de pensamento. Nós vamos ver aqui, querido, que precisa ter nós precisamos percorrer um caminho de algumas características que nós vamos precisar para
prosseguir na unidade da igreja. Então vamos lá. Então, queridos, cada um em particular, nós somos responsáveis para constituir uma igreja unida. Amém? Para que nós não venhamos a sofrer uma divisão, nós precisamos nos ater naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós precisamos observar a palavra de Deus para que possamos andar em unidade como igreja. Efésios 5, capítulo 5, versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então está aí, uma dica que a palavra de Deus dá: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Outra dica está em Gálatas capítulo 5, versículo 26. Gálatas 5, 26 diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha, uma dica importante que pode provocar a quebra de uma igreja, querido. Pode provocar a divisão de uma igreja. É aquilo que você percebe que é comum, como inveja, soberba, egoísmo, fofoca. Por isso que a palavra de Deus nos orienta, nos alerta nesse sentido: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. São coisas assim, queridos, que contaminam a igreja. Gálatas 5,15 diz assim: mas se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Outro alerta: cuidado. Mas se vocês se morderem ou se devorarem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. São esses cuidados que nós devemos ter, queridos, para que possamos manter a igreja unida. Então precisamos, amado, rever um pouco os nossos conceitos, as nossas posturas, enquanto igreja individual e enquanto igreja no coletivo. E é importante, querido, que nós saibamos que a unidade da igreja, ela já estava gravada no coração de Jesus. A prova disso está lá em João capítulo 17, versículo 20 e 21. A oração sacerdotal de Jesus, ele já desejava que a igreja fosse uma igreja unida. O Evangelho de João 17, 20 e 21 diz assim: e não rogo somente por esse, é a oração de Jesus. Então ele está se referindo aqui, no primeiro momento, na primeira frase, ele está se referindo aos discípulos. Olha só a oração de Jesus, que acaba alcançando a nossa vida hoje. Olha Jesus orando e diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Você está inserido nesse contexto, sim ou não? Amém. Amém? Crê na palavra de Deus? Então você está inserido nesse contexto. Então ele diz assim: então, rogo também para aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que, agora, detalhe, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, o Senhor Jesus orando por nós, sabe? E poucas vezes nós vamos ver uma oração assim projetada para o futuro. Essa aqui é a oração de Jesus, que ele projetou para o futuro. Eu não oro apenas por esse, mas por todos aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Aleluia. E aí ele completa: para que todos eles sejam um. Está aqui expressa por Jesus a unidade da igreja. O desejo do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, é que sejamos unidos e não divididos.
Amém? Mas, querido, para a gente falar sobre unidade, nós precisamos falar de algo que é muito peculiar. Nós precisamos falar de relacionamento. Não se pode falar de unidade se não falar de relacionamento. E diga-se de passagem, queridos, falar de relacionamento tem sido um grande desafio para a igreja no dia atual. Como é difícil nós estabelecermos um relacionamento um para com o outro, não é verdade? Ora, queridos, o que é relacionamento? Falar de relacionamento é falar de convívio, é falar, querido, de suportabilidade, de suportar uns ao outro, né? Isso é relacionamento, é eu conviver com você, é conhecer um ao outro. Se eu for parar e perguntar aqui, e perguntar, por exemplo, para a coluna da direita, quantos conhecem aqueles que estão sentados lá na esquerda? Poucos aqui vão, eu conheço aquele irmão lá da ponta, eu conheço o outro. Mas que relacionamento é esse que a gente não consegue conhecer um ao outro? Falar de relacionamento é falar de convívio, de conhecimento. Eu preciso conhecer um ao outro. Falar de relacionamento, que ele vai falar de suportar um ao outro. É suportar um ao outro, é isso. Olha o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Legal, né? Paulo alertando a igreja lá em Efésios. Olha, com toda a longanimidade, toda a humildade, com mansidão, suportando uns aos outros. Aqui, queridos, ele fala de humildade, mansidão, longanimidade, são características de uma personalidade cristã. Se você, queridos, é salvo em Cristo Jesus, você se declara cristão, olha, realmente, pastor, eu estou contigo, não abro mão, esse Jesus é bom demais, eu quero viver essa fé, eu quero viver essa unidade. Então você precisa desenvolver essas características de personalidade cristã, caráter cristão, que é a humildade, a mansidão, a longanimidade. Pastor, tudo bem, eu quero tudo isso, mas olha, longanimidade, o que é longanimidade? Isso é um engano, né? Ter ânimos longo, tardio em irar-se, né? Se pisar no seu carro, você. Agora não. Não deu, pastor, agora foi. Calma, tenha ânimos longos, calma, paciência. É você desempenhar, é você desenvolver o fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22, não é verdade? E avançamos. E suportar aqui que Paulo fala, não está no sentido de tolerar. Não está no sentido de, mas eu vou tolerar, eu vou tolerar aquele abençoado, porque a Bíblia me ensina a tolerar, mas o camarada é insuportável. Eu não consigo imaginar, querido, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que tem o seu lugar já definido no céu, vivendo, querido, de uma forma ríspida assim. Pessoas que não conseguem olhar para a cara do outro, pessoas que não conseguem sequer ouvir a voz do outro. E pode até ter pessoas aqui que não tem até, que não toleram ouvir a voz do Paulão. Paulão pregando hoje, misericórdia. Pensei que fosse o pastor Edu, Paulão, olha que se abençoado aí. Mas tem que ser insuportável, sabe? Tem que me engolir. Em Cristo Jesus nós precisamos suportar, não é tolerar. Suportar, querido, é você servir de suporte, de apoio. Para quê? Para que a gente possa crescer juntos. Amém? Para que você e eu, querida, possamos avançar juntos.
Se você está fraco, eu estou um pouco mais forte, então eu vou te dar o suporte necessário para que juntos nós avancemos. O que não pode, amado, eu querer avançar e deixar você para trás, ou vice-versa, você querer ir e me deixar para trás, não, pessoal. Eu quero se impulsar com você também. Sim ou não? Então, querido, sirva de suporte, de apoio. Essa, amado, é uma característica de relacionamento. E olha, não só servir de suporte, mas esse suporte ele tem que estar estritamente ligado à humildade, à mansidão, à longanimidade. É por isso que Paulo, ele foi um homem sábio, né? Por isso que eu gosto do apóstolo Paulo. Não é porque minha mãe me colocou esse nome, não. Paulo abençoado era inteligente. Paulo abençoado sabe, ele já disse assim: olha, você tem que suportar, mas para você suportar, você precisa desenvolver algumas características próprias. Você precisa ter humildade, porque para suportar, você precisa ter humildade. Para suportar, você precisa ser longânimo. Para suportar, você precisa ser manso. Não adianta querer ser explosivo. Não, seja manso. Mas pastor, eu tenho uma personalidade, olha, e muito explosiva. Pavio curto, acendeu um pufo. Então você precisa orar, buscar em Deus, desenvolver o fruto do Espírito, a mansidão, a longanimidade, e seja humilde, né? Igual aquele abençoado lá, eu tenho orgulho de ser humilde, viu? Eu abençoado. João capítulo 3, versículo 34 e 35 diz assim: quando nós conseguimos desenvolver essas características do Espírito, nós conseguimos obedecer a palavra de Deus e trilhar no caminho da palavra de Deus, naquilo que ela nos ensina, principalmente aqui nesse versículo. Jesus falando, ele diz assim, João 13, 34 e 35: um novo mandamento lhe dou, amem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. Jesus falando, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, querido, para que você possa dizer: ah, realmente eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um cristão verdadeiro, fiel ao Senhor, então você tem que aprender, né? Abençoado, porque eu também preciso amar cada um de vocês. E olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim para ela: eu preciso te amar, abençoado. Eu ouço tudo que pastor, você não sabe, você tem para uma pessoa que eu ouço tudo que o meu irmão não é assim mesmo. Ele vai te dar condições de alcançar o reino de Deus, a glória de Deus. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eita! Isso é relacionamento, querido. Isso é relacionamento. Eu não posso falar em unidade se eu não conseguir desenvolver um relacionamento. Amém? Mas esse relacionamento, queridos, agora preste bem atenção no que eu vou falar. Esse relacionamento ele precisa ser exercido através de uma maturidade espiritual. Para que eu possa me relacionar com o meu irmão, para que possamos nos relacionarmos um com o outro, nós precisamos desenvolver aqui uma maturidade espiritual. E maturidade aqui é o oposto de meninice, de infantilidade. Olha o que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A maturidade, querida, é de suma importância para que a igreja do Senhor possa desenvolver um relacionamento saudável. E aqui, queridos, o escritor aos Hebreus, ele traz um alerta a alguns crentes naquela época que já estavam na igreja já
há muito tempo. E olha o que ele fala, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 14. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessidade de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto o mal. Então, falando para aqueles crentes antigão, olha para ele, mas pelo amor de Deus, você já era pelo tempo, você já devia ser mestre, já devia estar ensinando, já devia estar ganhando outras vidas por reino. E ainda tem que ensinar a vocês os primeiros rudimentos, ainda tem que ensinar a vocês os primeiros passos ainda. Será que vocês não aprenderam? Não? Será que ainda estão tomando leite? Já era para estar comendo alimento sólido, alimento que sustenta, ainda estão tomando leite ainda. Ele está se referindo, queridos, a alguns comportamentos que muitos ali tinham de verdadeira meninice, infantilidade espiritual, do tipo, o irmão falou mal de mim, eu não vou na igreja hoje, não vou, eu não vou no GF, não, naquele grupo familiar eu não vou, no outro eu vou, mas naquele lá eu não vou não, porque olha, vai um abençoado lá que não bate muito comigo não. Que isso? Amado do Senhor, jamais vamos alcançar, jamais vamos desenvolver um relacionamento saudável se ainda estivermos nos comportando como meninos, como crianças. Está na hora de crescer, queridos, está na hora de amadurecer, está na hora de alcançar amadurecimento espiritual, porque quando formos meninos não vamos conseguir nos relacionar como a Bíblia ela exige, como a Bíblia nos ensina. E se nós não nos relacionarmos, nós jamais vamos conseguir alcançar a unidade da igreja que Jesus espera de nós. É uma consequência, mas e eu fico assim, às vezes ouvindo algumas pessoas, eu convidei o pastor para ir lá na minha casa orar, e no tal dia o pastor não foi. Eu fiquei tão triste, tão aborrecido, sabe? Que eu nem fui na igreja, não, eu fui visitar outro ministério, fui para outro lugar, porque lá o outro pastor, ele falou que vai na minha casa, eu vou ver se vai mesmo. Eu combinei com uma determinada irmã para poder a gente sair junto, ou ir visitar uma pessoa junto lá, e a irmã furou comigo, sinceramente, eu não quero nem mais papo com o abençoado. Ei, comportamento de meninos. Nós precisamos amadurecer, queridos. No Senhor, nós precisamos amadurecer para nos relacionarmos bem, para conseguirmos alcançar a unidade da igreja. Amém? Continuando. Para que possamos, amados, então, alcançar essa unidade, através desse relacionamento amadurecido, nós precisamos, querido, entender o que Davi, ele começa a discorrer a partir do versículo 2 e do versículo 3. Olha só, no versículo 2, Davi ele faz uma equiparação interessante aqui. Ele equipara essa unidade, essa união que ele fala lá no versículo 1, no versículo 2, ele fala assim: olha, essa unidade, essa união, ela é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla de suas vestes. Olha que interessante aqui, ele equipara a união, a unidade ali, e nós vamos trazer para esse contexto de unidade da igreja, ele equipara ao óleo precioso. Começa aí, então número 1, a unidade da igreja, querida, ela é preciosa para Deus, muito preciosa. Quando nós nos reunimos, amados, estamos unidos em busca de um propósito. Essa unidade, ela tem um
valor fenomenal, imensurável. Óleo precioso, unidade valiosa. Então, amados, você e eu precisamos dar o devido valor a essa unidade. O que eu quero dizer, queridos, que nós como igreja precisamos dar o devido valor quando estamos juntos. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é precioso, preciosa para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é valioso para mim. Que nós precisamos nos alertar a isso. Essa unidade ela é valiosa. E olha, continua em comparação o óleo precioso que desce sobre Agar. Então o óleo ele começa a ser derramado onde? Na cabeça. Sabe o que significa isso, queridos? A unidade da igreja, ela é uma unidade inteligente. Não é uma unidade ignorante, não. É inteligente, é exercida com sabedoria, com conhecimento. Amém? Por isso que Romanos 12 fala que o culto precisa ser um culto racional, inteligente. Então eu preciso, quando me relacionar com você, eu preciso me relacionar com sabedoria. Olha o que fala em Isaías 11:2: o Espírito do Senhor repousará sobre ti, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Nós vamos alcançar essa sabedoria através do Espírito Santo. Mas pastor, eu não sei como me relacionar inteligentemente, não sabe? Peça ao Espírito Santo que Ele vai te dar sabedoria, conhecimento, inteligência para se relacionar. Amém? E continua a equiparação. Nessa da cabeça e desce sobre a barba. E barba, querido, alguns povos, alguns homens de algumas nações costumam deixar a barba crescer para quê? Para mostrar ou para poder exigir respeito. A barba, naquela época, ela era uma figura do homem ali que trazia respeito. Olha, aquela pessoa é uma pessoa confiável, aquela pessoa é tranquila, você pode confiar nela, traz confiança, traz respeito. Então eu entendo, querido, que a unidade da igreja, um óleo precioso descendo, a cabeça passando pela barba, ela precisa fazer com que eu respeite a você. Amém? Amém. Então a unidade da igreja, ela precisa passar pelo respeito mútuo. Eu preciso entender qual é o seu limite. Aleluia. E respeitar. Glória a Deus. Isso, querido, precisa ser muito exercido. Sabe aonde também? Lá na sua casa. Você que é casado, lá no seu casamento, no seu relacionamento. Porque se não há respeito, você não consegue jamais adquirir unidade. Respeite o seu cônjuge. Esposa, respeite seu esposo. Esposa, respeite a sua esposa. Trate com dignidade, com honra. Assim devemos ser um para com o outro. A nossa unidade passa pelas vias do respeito. Amém? Continuando. E é interessante que a barba, ele fala sobre a barba de Arão. Arão era um sacerdote daquela época. E o sacerdote, querido, ele era separado para aquelas funções sacerdotais, sacrifício, não é verdade? O sacerdote, querido, ele tinha uma função específica, ele era separado para algumas funções específicas, ele era santificado para aquelas funções, principalmente no exercício do tabernáculo, no exercício do templo. Havia a figura do sacerdote, e Davi, ele equipara a unidade aqui ao sacerdote.
Sabe por quê, querido? Porque a nossa unidade, ela precisa ser santa. Porque o sacerdote, querido, era alguém santificado para uma determinada atividade no templo, para mexer com as coisas de Deus. Era ele o responsável ali pelo tabernáculo, e oferecer sacrifício no tabernáculo. Era uma figura de uma pessoa santa. Então a nossa unidade, a unidade da igreja precisa ser santa, separada para Deus. Amém? Amém. Uma unidade santa. E é interessante que agora passou pela barba de Arão, desce agora para a orla de seus vestidos, de suas vestes. A veste de um sacerdote, querido, era uma veste adornada com pedras preciosas, com ninhos finos. E quando o sacerdote ele vestia as suas vestimentas, queridos, as pessoas ao seu redor o honravam. Aquilo era como o reflexo da honra do sacerdócio, a honra do ministério sacerdotal. E quando Davi equipara, amados, a unidade aqui, a união, ao óleo descendo na orla, descendo na veste, ele está falando de honra. Essa unidade da igreja precisa proporcionar para nós honra. Aleluia. Amém? E o que é honra? Honra é o oposto de quê? Da desonra, não é verdade? Honra tem a ver com dignidade, pudor. Então, querido, quando nós nos unimos como igreja, eu preciso honrar a sua vida, eu preciso respeitá-lo, eu preciso tratá-lo com dignidade. Não é uma união, querido, com segundos interesses, não é uma unidade, querido, com interesses maléficos, malignos. Não, é uma unidade que traz honra, dignidade. Amém? Continuando, e para finalizar no versículo 3, olha que interessante, no versículo 3, Davi equipara a união, essa unidade, ao orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O óleo desce, a barba, começa na cabeça, a unidade com inteligência, passa pela barba, unidade com respeito, barba de Arão, sacerdote, unidade santa, vai às suas vestes, é uma unidade que traz honra. E agora ele fala aqui que é como um orvalho de Hermon. É interessante para que nós possamos entender, segundo os estudos geográficos, o Hermon era um monte localizado ali na Palestina, naquela época, e até hoje esse monte existe. O seu cume, por exemplo, o ponto mais alto do Hermon, ele juntava neve, ser tão alto, a temperatura lá era muito baixa, e acumulava-se neve no cume do Hermon. E quando o vento assoprava, aquele vento ele extraía daquele cume um orvalho que, quando repousava na vegetação, tornava a vegetação mais, vamos dizer assim, mais viçosa, tornava aquela vegetação mais bonita. E aí Davi equipara a unidade ao orvalho do Hermon. Que interessante, né? Sabe o que significa, querido? Significa que, ao equiparar essa unidade ao orvalho do Hermon, essa figura ilustrativa significa que a nossa unidade deve ser capaz de gerar para nós vida e de gerar para nós, de trazer para nós a bênção de Deus. Porque um fator muito interessante é que do derretimento daquela geleira do Hermon, gerava o Rio Jordão, que era um rio muito conhecido, é o principal rio da Palestina naquela época, e onde o Rio Jordão passava, gerava vida ao seu redor.
Então, a unidade da igreja precisa trazer para nós, ser capaz de gerar para nós vida e atrair a bênção de Deus. Lindo isso, né? E para finalizar, para que possamos entender um pouco mais sobre essa unidade, eu quero fazer aqui uma equiparação muito simples. Eu vou equiparar a unidade da igreja a uma orquestra musical. A uma orquestra. Uma orquestra sinfônica. Numa orquestra sinfônica, querido, há vários instrumentos. Sim ou não? Vários instrumentos de sopro, instrumentos de corda, percussão. E cada instrumento tem o seu timbre peculiar. Sim ou não? Tem aquele timbre, aquele som que é peculiar. O trompete, a flauta, o saxofone, o barulho dos tímpanos, tem um som peculiar próprio deles. E cada um, numa orquestra, às vezes tocam em notas diferenciadas. Um tom mais alto, um tom mais baixo, para poder fazer uma harmonia. E é interessante, querido, que quando todos os instrumentos tocam juntos, eles produzem, eles executam uma só música. Então, uma única música executada por vários instrumentos, em tipos diferentes, com sons diferentes, faz uma harmonia perfeita. E teve um shopping, sexta-feira, pôde perceber a Orquestra Sinfônica da Aeronáutica tocando ali. E quando, querido, é executada aquela música numa sincronia, numa harmonia perfeita, aquele som, amado, gerado com todo aquele contexto, ele é capaz de mexer com as nossas emoções, mexer com os nossos sentimentos, é capaz de nos trazer lembranças. Puxa vida, olha, esse som que está tocando aí, eu me lembro quando eu era menino, quando eu era pequeno, eu me lembro da minha fase estudantil. Nossa, olha só. Então o som, quando é executado através daquela banda musical, aquela orquestra sinfônica, mexe com os nossos sentimentos. Assim deve ser a unidade da igreja. A igreja, querido, quando ela se une naqueles propósitos que nós falamos, está unida num pensamento, num propósito, exercendo todas as características que eu falei aqui, ter um bom relacionamento, um amadurecimento. A igreja, querido, ela é capaz de primeira coisa, a igreja unida, ela é capaz de engrandecer o nome de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: eu e você, unidos, o nome de Deus é glorificado. Segunda coisa, queridos, quando a igreja se une, ela é capaz de atrair a bênção de Deus, como nós vimos aqui. No final do versículo 3, que Davi fala assim: ali o Senhor ordena a bênção, o Senhor ordena a bênção. A unidade da igreja é capaz de atrair a bênção de Deus. Terceiro, a unidade da igreja é capaz de atrair a glória de Deus. A glória de Deus. E nós percebemos isso lá em 1 Crônicas, do capítulo 5, de 1 a 13, de 1 a 13, de 12 a 14. Eu não vou ler aqui porque para não tomar muito tempo, mas a igreja vai perceber que naquele momento, naquela época, Salomão estava vindo para inaugurar um templo. E diz a Bíblia, querido, que num dado momento, todos estavam ali numa só voz. Todos cantaram, todos ali adoraram a Deus numa única voz. Qual foi o resultado disso? A glória de Deus desceu sobre aquele lugar, de tal modo, querido, que teve alguns sacerdotes que não pôde ficar sequer de pé, porque a glória era intensa de Deus. A unidade da igreja atrai a glória de Deus, amados. Aleluia. E precisamos experimentar isso. Nós já temos vivido isso por esses dias, amém? Viva essa unidade, irmãos.
E para finalizar, quarto e último, a unidade da igreja, ela é capaz de promover milagres, porque onde a glória de Deus está, milagres